Olá, amigo, olá, amiga, que bom que você está junto com a gente novamente. Esta é a nossa Semana da Família Fortalecidos para Vencer. Que bom que você tirou um tempinho para poder estudar a Palavra de Deus, para juntos trocarmos algumas ideias, ouvirmos a voz de Deus vindo da Santa Bíblia e gastarmos também algum momento orando. Então, seja muito bem-vindo, nós vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. No estudo de hoje, nós vamos analisar o tema número 4. E o tema número 4 fala sobre fortalecidos para vencer a tentação. É verdade que existem todo tipo de tentações que ficam assediando a família, os filhos, o casal, a esposa, o esposo, o convívio do lar. E é sobre esses assuntos que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu quero convidar você para curvar a cabeça, se você puder, fechar os seus olhos, e nós vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Pai querido, Senhor, muito obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra mais uma vez. Obrigado porque temos a liberdade de ouvir essa programação e de forma muito especial quero pedir que o Senhor abençoe de forma proeminente cada amigo, cada amiga que está olhando para a tela do seu celular, para a tela do seu tablet ou do seu computador, não importa o lugar onde essas pessoas estão, mas que nesse momento o Santo Espírito do Senhor possa conduzir tanto a leitura da Tua Palavra, tanto também, Senhor, assim também como os nossos pensamentos. Fica conosco e muito obrigado, Senhor, desde já, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu estava dizendo, nos tempos que vivemos, que não são tempos fáceis, existem um sem número de situações que chamam a atenção e às vezes podem provocar algumas situações graves, algumas situações sérias que podem comprometer a felicidade, a paz, a tranquilidade de uma família. Volta e meia ouvimos falar de filhos que começaram com alguns relacionamentos de amizades com pessoas do colégio ou da faculdade e daqui a pouco essas amizades começaram a ficar mais fortes, os vínculos se tornaram mais fortes e daqui a pouco aquele rapaz, aquela menina que foi educado nos princípios da Bíblia, começou então a partir para um outro lado, os convites para ir numa festa, às vezes até uma festa clandestina, é nesse tempo que a gente acabou de passar os últimos anos e aos poucos vem o convite para o cigarro, vem o convite para a bebida alcoólica e vem o convite para a sexualidade fora do plano de Deus e tantos outros convites que são feitos não apenas para os jovens, mas também para os adultos e para as crianças no mundo de hoje. Entre o emaranhado enorme que Satanás tem para oferecer, entre aspas, à família, existe talvez o mais poderoso instrumento de tentação que tem destruído a maior quantidade de lares, seja a tentação relativa à sexualidade. Nós sabemos muito bem que nos planos de Deus o sexo ele é fruto da intimidade de um relacionamento entre um homem e uma mulher que se conservaram um para o outro, primeiro em um laço afetivo, num laço emocional, e que então buscaram a bênção de Deus para que depois, posteriormente, pudessem então unir os seus corpos e ali começar a viver a experiência da sexualidade. Deus não é um Deus injusto, Deus é um Deus que Ele fez as coisas boas, conforme a Bíblia diz, e para que o ser humano pudesse ter prazer.
mas entenda prazer no verdadeiro sentido de Deus, com a bênção dele, com a presença dele. E este foi o sentido não apenas de reprodução, no caso dos nossos primeiros pais, mas também da sexualidade como um objetivo de prazer, de trazer felicidade ao homem, felicidade à mulher, essa complementação, porque a sexualidade traz essa intimidade, esse companheirismo dentro do plano de Deus. Porém, quando o ser humano pecou e a desconfiança, o medo, a insegurança e o mal começou a fazer parte do coração do homem e da mulher, começaram a acontecer todos os outros desvios que Deus não havia falado. E então, com o passar do tempo, vieram os relacionamentos poligâmicos, um casamento que não era apenas um homem e uma mulher, era um homem e várias mulheres. Vieram os relacionamentos homem com homem, mulher com mulher. Inclusive, a Bíblia até menciona de relacionamentos entre homens e animais e todo tipo de desvios que você possa imaginar fora do plano de Deus. Esses desvios do plano original de Deus existem até hoje. E, por incrível que pareça, uma das maiores indústrias, ou mais bilionárias indústrias hoje no mundo, talvez seja a indústria da pornografia, onde as pessoas gravam filmes, gravam propagandas, investem em séries e um centenar de outras coisas para cativar a mente de homens casados, de mulheres casadas, de jovens adolescentes, inclusive de crianças. Portanto, a sexualidade talvez seja a maior arma que Satanás tem usado para destruir o casamento, inclusive casamentos cristãos. Nos últimos anos, pessoas pertencentes a igrejas, pessoas até muitas vezes ativas na igreja, elas têm experimentado a dor do adultério, a dor do abandono, a dor do assédio, do abuso e tantas outros desvios que têm acontecido. Eu gostaria de mencionar uma coisa que é muito importante nos termos em conta quando nós falamos sobre esse assunto. É um assunto delicado, eu sei que é um assunto delicado, porque mexe com a natureza do ser humano. E a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, uma coisa que a gente nunca pode esquecer. E esses tempos eu falava com um amigo, e esse amigo que é pastor também dizia para mim, olha, você tem que desconfiar de você mesmo. Você não pode confiar em você mesmo, porque você tem uma natureza humana. E sabe, eu tenho que desconfiar de mim mesmo. Eu não posso confiar que a minha experiência, as minhas habilidades, o que aconteceu comigo no passado, vai me capacitar para estar livre da tentação, especialmente no aspecto que nós estamos falando aqui. Quantos homens de Deus, quantos pastores, quantos líderes de igreja, quantos homens casados, mulheres casadas, pessoas de uma boa família foram atrapados, foram enganados por esse grande ardil de Satanás. Por isso Efésios nos lembra, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. É impossível a nós e a nossa própria força sustentar esse conflito. E no livro Patriarcas e Profetas, eu já tenho mencionado várias vezes aqui essa autora, a autora americana Ellen White, diz que exatamente para nós, seres humanos, esta queda moral que abre a porta para a tentação não é um processo abrupto, não é um processo rápido, mas é um processo lento. É um processo lento. E ela ilustra, de alguma maneira, essa derrota que pode acontecer com o ser humano com a história que está registrada lá em 2 Samuel, capítulo 11. E eu queria que você pudesse, se você tiver condições, claro, de abrir a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 11. Ali registra um fato que, claro, já ouvimos falar, já lemos a história de Davi e Betseba.
E é interessante que a Bíblia não oculta os defeitos dos homens de Deus. A Bíblia, ela mostra para que possa servir para cada um de nós e para o nosso exemplo. E vamos ler aqui alguns versículos de 2 Samuel capítulo 11, diz assim que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi então enviou a Joabe e aos seus oficiais e a todo Israel para que eles destruíssem os filhos de Amon. Então eles sitiaram a cidade de Rabá e Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Então dali ele viu uma mulher que estava tomando banho, a qual era muito bonita. O verso 3 diz que Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. E disseram-lhe que se tratava de Betseba, filha de Eliã, casada, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros, diz o verso 4, que a trouxessem. E ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da sua impureza da menstruação. E depois ela voltou para sua casa. A Bíblia diz no verso 5 que Betseba concebeu e mandou uma mensagem para Davi dizendo, estou grávida. Quando Davi soube, diz o verso 6, enviou mensageiros a Joabe dizendo, por favor, mande-me Urias o heteu. E Joabe então mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo, como estava indo a guerra. E o verso 8 diz, depois então Davi disse a Urias, vá para sua casa, descanse. Urias então saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente da parte do rei. O verso 9 diz que, porém, Urias dormiu junto à porta do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Então relataram isso a Davi dizendo, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias, você não vem de uma longa viagem? Por que não foi para casa? E aí a história continua. Amigos, é interessante, mas esse relato que aparece aqui em 2 de Samuel capítulo 11, nos mostra alguém que sempre foi alguém vitorioso. Davi sempre foi alguém que ganhou muitas batalhas e provavelmente quando você ler a Bíblia você não vai encontrar praticamente nenhuma parte, alguma guerra, alguma batalha onde Davi estivesse à frente e Deus não tivesse dado a ele a vitória. Mas essa passagem aqui da Bíblia, eu gosto sempre de dizer, que menciona o único homem que derrotou Davi ao longo de toda a sua vida. Urias foi o único homem que venceu Davi e não precisou vencê-lo com nenhuma flecha, com nenhuma arma, com nenhum tiro, com nenhum revólver. A Bíblia diz que Davi havia cometido adultério e foi uma coisa pensada, planejada, e que para ocultar o seu erro, ele mandou trazer o marido daquela mulher. Então pensou, se eu der folga para ele, ele poderá ir para casa, se deitar com a esposa e ninguém saberá que essa gravidez não é a não ser do marido. Porém a Bíblia diz que quando Urias foi chamado e Davi deu a ele esse presente, que a Bíblia nem menciona qual é, mas também deu também o presente, a oportunidade de voltar para casa, Urias, a Bíblia diz que ele deitou na porta do palácio ao lado dos outros servos do rei Davi. A primeira coisa que eu destaco e eu menciono para você, pela qual Urias foi o único homem que venceu Davi ao longo de toda a sua vida, era porque Urias não buscava para ele privilégios especiais. Ele não se achava melhor que o resto dos seus colegas, dos seus companheiros que estavam na guerra. Já conheceu pessoas no seu trabalho que acham que precisam ter privilégios? Já conheceu pessoas que sempre estão buscando uma maneira de serem tratados de forma diferente? Até mesmo dentro de casa, dentro da família, às vezes nós que somos pais e temos filhos, pensamos que temos alguns privilégios que os nossos filhos não podem ter.
É lógico que nós temos algumas responsabilidades, mas quando se trata em matéria de exemplo, quando se trata em matéria de caráter, de lição de vida, a gente não pode ter desculpas para dizer assim ao nosso filho: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, não imite a minha vida porque eu tenho aqui uma liberdade para fazer aquilo de forma diferente. Urias não se achava que era melhor que os outros. Tem gente que, às vezes, por algumas situações na vida, mudou de emprego, ou ganhou um pouco mais de dinheiro, ou conseguiu se formar, ter um diploma, e esquece dos seus amigos lá do bairro. Maltrata, inclusive, às vezes, os seus próprios pais, que tanto batalharam para ajudá-lo a chegar onde chegou. Tem gente que gosta de olhar as pessoas de cima para baixo, quando, na verdade, Jesus nos ensina que nós temos que olhar as pessoas de baixo para cima, como sendo servos e tentando ajudar a levantar as pessoas na sua caminhada em direção ao céu. Quando falaram para Davi que Urias não havia ido para casa, ele ficou muito preocupado, porque o plano dele não estava dando certo. Então o verso seguinte diz que ele o chamou e lhe disse: por que você não foi para a sua casa? E veja só a resposta de Urias no verso 11. Diz assim: meu senhor, eis que a arca de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e seus servos, os servos do meu senhor estavam acampados ao ar livre. Como poderia ir eu para casa, para comer e beber e me deitar com a minha mulher? Eu juro pela vida do rei, que eu nunca faria uma coisa dessas. Você imaginou? Quando Davi questiona Urias diz assim: olha, a arca de Deus, que representa a presença de Deus, está lá numa tenda. E eu lá na minha casa, comendo do bom e do melhor, sentado na minha mesa, dormindo com a minha esposa, eu nunca faria uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque para Urias as coisas de Deus estavam em primeiro lugar na sua vida. Para Urias a arca de Deus estava em primeiro lugar. E não se trata só de cantar na igreja: Deus é primeiro, Deus é o melhor. Urias vivia na prática. As coisas de Deus estavam em primeiro lugar para ele. Para Urias, a arca do Senhor estava nas suas primeiras opções. Servir ao Senhor, adorar ao Senhor estava nas suas primeiras opções. Mas repare, tem uma outra coisa que ele menciona aqui. Ele diz assim: e os servos do Senhor, do meu senhor Joabe, estão acampados no ar livre. Ou seja, a preocupação de Urias era com as coisas de Deus e, em segundo lugar, com o ser humano. Ele pensou assim: como é que eu posso estar em casa quando meus colegas estão lutando para não morrer e dando a vida pelo reino? Sabe, não existe verdadeiro cristianismo se nós não somos capazes de nos importarmos com o ser humano que mora em frente da nossa casa. E um pouco mais profundo, não existe cristianismo de verdade se nós não nos importarmos com aqueles que moram dentro da nossa casa. Às vezes o nosso filho chega da escola, da faculdade, come um pouco e vai direto para o quarto e fica ali dentro do seu mundo digital. E eu pergunto: quando foi a última vez que nós importamos com ele, nos demos um abraço no nosso filho, na nossa filha? Filho, o que está acontecendo? Como é que está a sua vida? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Quando foi a última vez que nós fizemos isso? Importarmos com o ser humano, isso estava dentro das características de Urias. A Bíblia diz que Davi ficou olhando que tipo de homem era esse. O verso 12 diz que então Davi disse a Urias: então fique aqui hoje e de amanhã eu vou mandar você de volta para a guerra. Urias então ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E o verso 13 diz que no dia seguinte Davi convidou Urias para comer e para beber com ele, e ele o embriagou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito na companhia dos seus servos, junto com seu senhor, e não foi para sua casa. Veja que coisa impressionante. Urias, mesmo bêbado, era mais lúcido que Davi sem bebida. Sabe por quê?
Porque Davi estava embriagado com uma bebida que embriaga muito mais, que mata muito mais, que destrói muito mais, que é o pecado. E Urias era alguém correto, alguém que se desviava do mal. Por isso que a Bíblia diz que, mesmo embriagado, o plano de Davi não deu certo. Quando ele viu que de todas as maneiras ele não conseguiria levar adiante os seus propósitos, a Bíblia diz que na manhã seguinte ele escreveu uma carta a Joabe e mandou por intermédio de Urias, e escreveu na carta o seguinte: ponha a Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso, e depois deixem-no sozinho, para que ele seja ferido e morra. Percebeu uma coisa? O adultério levou à mentira, que levou à bebida e que levou a planejar um assassinato. O pecado, a tentação, quando ela é executada, quando nós afastamos dos planos de Deus, e aí que está o detalhe, por que Davi chegou nessa situação? Porque ele tinha tantas vitórias na sua vida, que ele passou a confiar mais na sua força e se afastou da comunhão com Deus. Você pode ser o que você seja hoje, quem quer que seja você hoje, um pai de família, uma esposa, um líder de igreja, não sei quem é você. Mas o dia que nós perdermos a nossa comunhão com Deus e nos afastarmos da palavra do Senhor, do estudo da Bíblia, da oração, do compartilhamento dessa mensagem com outras pessoas, nossa vida espiritual vai começar a minguar, vai começar a definhar e vai ficar apenas a casca, todo mundo achando que nós somos o tal, o cristão, o pastor, o líder, a esposa, o filho. Mas por dentro, nós estamos lentamente cedendo às artimanhas do inimigo. A Bíblia diz que Joabe cumpriu o propósito pelo qual o Davi escreveu a carta. E Urias foi abandonado e foi morto. A palavra de Deus não termina ali, graças a Deus por isso, porque mesmo com tudo que Davi fez, Deus perdoou o seu pecado, Davi se arrependeu e ele foi capaz de escrever lá no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Existe cura para o pecado da sexualidade fora do plano de Deus. Existe cura para a pornografia. Existe cura para o adultério. Existe cura para o assédio, para o abuso. Existe cura para todo tipo de tentação que Satanás coloca. Sabe qual é a cura? A cura se chama Jesus Cristo e seu relacionamento com Ele. Eu pergunto, gostaria você de fazer um pacto com Deus para abraçar esse convite que Jesus está fazendo, abandonar o pecado e começar a experimentar a paz que só Cristo pode dar no seu coração? Gostaria de você de orar como Davi e dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, faça de novo, refaça a minha vida para que eu possa voltar a ter a minha família de volta, para que eu possa voltar a ter o respeito dos meus filhos, o respeito da minha esposa, o respeito do meu esposo. O Senhor é poderoso e Deus é poderoso mesmo para fazer isso. Mas você precisa tomar uma decisão. E sabe qual é a decisão que você precisa tomar? A mesma decisão que Urias tomou. Qual foi essa decisão? Se afastar do mal e servir a Deus de todo o coração. Se esse é seu desejo, é nesse momento, eu convido você para curvar a sua cabeça e fazer comigo essa oração. Pai querido, sabemos que o pecado, a tentação e todos os pecados que a tentação envolve têm destruído, Senhor, grandemente a vida de milhares de famílias, até mesmo dentro da igreja. Mas também sabemos que o Senhor é poderoso para nos ajudar a entender que somente um relacionamento íntimo contigo, a cada dia desconfiando de nós mesmos, da nossa natureza, vão fazer com que nós possamos permanecer firmes contra as ciladas do inimigo.
Senhor, se há uma família, se há um esposo, se há uma esposa, se há um filho que estava envolvido em alguma situação, Senhor, errada, que está destruindo a sua vida, destruindo o seu lar, destruindo o seu casamento, destruindo o seu futuro, Senhor, que nesse momento ele possa acordar, que ele possa ser acordado pelo Espírito Santo e ele possa tomar a decisão firme de voltar aos teus braços e dizer como Davi, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que esse possa ser o desejo de cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém.